Bom dia, estamos começando o programa Painel Cultural e hoje temos a honra de estarmos com o prefeito Paulo Ferreira e vamos estar entrevistando, conversando sobre a sua vida, a sua origem, a sua carreira política e a equipe de sempre que está presente, Nilcivan, Josimar, Osiro. Bom dia, Paulo. Bom dia, Frucilei, bom dia, Osiro, Josimar, Nilcivan, e aí os nossos telespectadores da TV Amazon que acompanham essa manhã de domingo, né? Dizer nossa alegria, nossa satisfação de poder estar aqui com vocês, interagindo nesse programa. É a estreia do programa, né? Painel Cultural. É satisfatório para nós poder falar um pouco da nossa vida pessoal, da nossa vida enquanto administrador, né? Como um cidadão que contribui para o município de Portel, para esse crescimento da cidade, né, do nosso município, de um modo geral. Então, nesse momento, para brilhantar esse programa, a gente está aqui à disposição de vocês para contar um pouco da nossa história, como nós chegamos aqui, né? Até porque a gente sempre foi hostilizado, vamos dizer, na minha infância, pelo fato de eu ser nordestino, ter falado arrastado, aquela situação, sofri muito bullying, né? Na escola, na rua, pelo fato do sotaque, eu tive que me adaptar ao sotaque paraense, porque era bastante complicado chegar no comércio, a pessoa mandar tu repetir várias vezes, a galinha, né? E aí, farinha, certo, e forma que a gente foi se acostumando, e aí o sotaque foi perdendo, mas dizer que eu sou cearense com muito orgulho, de Chaval, cidade de Chaval, terra do sal, como é conhecido, né? E aí, por exemplo, eu, o Josué, a Conce e o Ângelo e a Valéria são piauiense, eu sou cearense, né? E a mamãe é cearense, o papai era cearense. Nossa família só tem um que é paraense, que é o Nonô. Mas, quer dizer, eu tenho orgulho hoje também de ser, vamos dizer, cidadão portelense, que já recebi o título de cidadão portelense. E como prefeito a gente é cidadão mesmo, né? E hoje, por exemplo, de adoção. E eu sempre digo para as pessoas, eu sou mais portelense do que muitos portelenses que não fizeram praticamente nada pelo município de Portel, só apenas criticam, acabam, depredam, e a gente tem cuidado do município, né? Então eu sempre falo para as pessoas com muito orgulho que eu sou hoje cidadão paraense também, que recebi em 2013 um título honorífico da Assembleia Legislativa pelo serviço prestado também no município de Portel e também pelo estado do Pará, não como prefeito, mas como cidadão, pelo que a gente já prestou no município de Portel. E aí foi reconhecido na época. Eu recebi esse título honorífico de cidadão paraense, que também hoje eu posso me dizer que eu sou cidadão paraense, né, além de portelense e paraense. Mas a minha carteira de identidade, meu registro de nascimento, minha cidade de nascimento é Chaval, no Ceará. Inclusive estou pretendendo dar uma passeada ainda esse ano, com meus primos, meus tios, minha avó, que está por lá ainda, por Fortaleza. Então a gente quer dar uma visitada, fazer um tour, né, com a mamãe, levar ela para rever os amigos, ver as irmãs, enfim. Então dizer desse momento feliz que a gente já viveu em Portel, vive em Portel. A nossa infância toda foi aqui, cheguei aqui em Portel com 6 anos de idade, e aí a gente aprendeu a conhecer Portel, a viver em Portel. Vimos Portel, por exemplo, crescer. Portel se resumia da beira do campo para cá, né? E aí a Macol era o limite. E aí a gente vê hoje Portel com essa dimensão que é, né? Aonde era, por exemplo, roças e fazendas, hoje é a cidade nova, enfim, ali a Portelinha, que era só as áreas da Macol,
Pinhal, tudo, né? Então, tipo assim, esses 40 anos que nós já moramos aqui em Portel, é momento assim da gente perceber que Portel aumentou muito a sua população, aumentou os problemas, aumentou os desafios, enfim, o que era apenas uma cidade, vamos dizer, rural, que Portel era, né, afastada de tudo, de todos, distante da capital. Hoje não é tão distante assim. Hoje, por exemplo, com o advento da tecnologia, Portel é uma outra cidade, né? Claro, teve contribuições de várias pessoas que por aqui passaram, a gente não pode negar. Mas de dizer que Portel tem avançado, tem acompanhado esses 40 anos, né, que o Brasil mudou, o Pará mudou e Portel também não foi diferente, né? O que era floresta hoje virou pasto, virou áreas degradadas, enfim. Tudo isso, né, a gente também lamenta que nesses 40 anos que a gente vive aqui em Portel, houve bastante também retrocesso, né? Por exemplo, nós tivemos uma multinacional, né, que gerava aí em torno de 1.600 empregos diretos na carteira assinada, e hoje nós não temos uma empresa nesse mesmo porte, né? Isso é triste, né? E as pessoas não dependiam na época da prefeitura, dependiam da Amacol, né? E aí existia sempre um jargão: se a Amacol falir, acaba com o Portel, mas não foi bem isso que a gente percebeu, né? O que aconteceu foi, os problemas foram se avolumando, foram se aumentando. Imaginem só se hoje nós tivéssemos, por exemplo, a Amacol gerando aí, ou outras empresas gerando seus 1.000, 2.000 empregos diretos na carteira, Portel com certeza não teria tantos problemas como a gente tem hoje, né? De desemprego, de pessoas desassistidas de alimentos mesmo, enfim, muita coisa a gente pode avaliar que esses 40 anos de Portel que a gente está aqui, muita coisa melhorou, a educação avançou, enfim, muitas pessoas se qualificaram, quer dizer, Portel, a infraestrutura de Portel mudou também, foi melhorando. Hoje a gente pretende melhorar mais ainda também enquanto gestor, mas esses avanços que têm proporcionado tudo isso também. Muitas contribuições que as pessoas ajudaram, eu ajudei, Rosira ajudou, vamos dizer assim, né? Francilei, Josimar, Nilcivan e muitas pessoas em Portel, pessoas anônimas que têm feito Portel avançar. E eu me sinto assim hoje privilegiado, não só por ser prefeito, mas por ser um cidadão que contribuiu para esse avanço que o município de Portel aconteceu, vamos dizer, de 2000 para cá, com o advento da Rádio Arucará, né? Que ela é um marco que eu sempre tenho como referência. Foi um momento que nós podemos dar voz para a população que não tinha voz, né? Não tinha comunicação, e a rádio, ela veio naquele momento, ela se confunde com a nossa história de vida também, né? Sempre eu falo para as pessoas, porque nós contribuímos para esse equipamento de comunicação, fazer formação, fazer orientação sexual, enfim. Hoje, por exemplo, Portel tem a TV Amazon que tem contribuído também, mas, por exemplo, na década de 2000 para cá, que são 21 anos, a gente percebe que Portel deu uma avançada, né? Em todos os sentidos. Eu lembro que em 2000 nós contávamos na palma da mão quantos cidadãos tinham nível superior em Portel. Hoje não consegue mais mensurar isso, né? Então isso, tipo assim, pelos incentivos que a rádio tem a sua contribuição social, cultural, né? No município de Portel, de formação, enfim. Então, sempre eu falo para as pessoas, nós contribuímos, nós ajudamos a Portel avançar. Tem pessoas que criticam, mas pô, Paulo caiu de paraquedas, né? Para ser prefeito de Portel. Não, nós fizemos nossa parte, nós construímos nossa história, nós temos uma história para contar. Inclusive, nós vamos estar, Rosílio, discutindo o início de uma biografia que eu vou tentar lançar ainda, antes de eu sair do meu mandato, construir, fazer como o próprio Sarney fez, né? Faz, para a gente construir uma biografia que eu tenho história para contar, né? Da minha vida pessoal, da minha vida como comerciante, que também já fui aqui em Portel. E é interessante, Paulo, isso que tu está dizendo, porque esse programa também tem esse objetivo assim de arquivar a memória do que acontece, né? Por exemplo, nós estamos em 2021, essa entrevista aqui vai ficar registrada, né? Para a gente saber o momento que a gente está vivendo. E aí tu disseste uma coisa interessante, que
que tu não é paraense, né? E como foi, Paulo, para você vir do Ceará, Portel? Na verdade, essa história aí vai fazer parte da minha biografia, né? Por exemplo, nós vivíamos uma situação muito bem, vamos dizer assim, no Ceará, aí em Parnaíba depois, né? Eu lembro, eu tinha 5 anos de idade, e aí teve um problema, vamos dizer assim, entre o papai e a mamãe. E aí nós tínhamos, por exemplo, açougue lá em Parnaíba, restaurante, a mamãe era professora, tinha um comércio muito grande lá também. E aí, numa dessas brigas de marido e mulher, né? O vovô chegou um dia lá, viu a mãe meio aborrecida, e aí convidou o papai para vir aqui no Pará, conhecer o Pará. O vovô já morava aqui em Breves, trabalhava com madeira, inclusive ele era sócio do Clóvis, um cara que era dono da Tucano. E aí ele veio, o papai não sabia mexer com madeira, veio para cá, para o Pará. Achou o Portel muito bom para se viver, né? Muita água aí, porra. Morar no Ceará, pagar água, é um absurdo, né? O preço da água, etc. E aí, na década de 70 para 80, o estado do Ceará estava vivendo, e o estado do Piauí, uma seca. E aí, ele veio para cá na intenção de melhorar, e passou uns 2 meses, ligou para a mamãe, que era para a mamãe vender tudo, aqui era lugar de se viver, né? E, porra, tinha toda uma estrutura, casa própria, o caramba, né? E aí vende tudo, vem embora. E a gente perde tudo aqui, entendendo? Naquele tempo não tinha banco, Portel, tinha que trazer o dinheiro em espécie. Aí o papai nessas vindas traz naquela mala executiva o dinheiro todo, que era pra gente comprar casa, montar o negócio, etc. Rapaz, aí nisso a gente não sabe se foi em Porto de Belém, se foi em Curralinho, que dá muito ladrão, né, às vezes. Aí sumiu essa pasta com dinheiro. E aí o dinheiro que o papai tinha dado pro vovô, a gente ficou ali dependendo do vovô, né? Investiu na madeira, o papai não sabia mexer com madeira, muito prejuízo, pegou porrada. O vovô deu uns terrenos para ele no Camarapi, o papai mexer com madeira, o papai não sabia mexer com madeira, muito prejuízo. Aí foi acabando, fomos morar de casa alugada. E aí a mamãe quase entra numa depressão, quase ela enlouquece, porque nós não tínhamos aquele hábito de fazer as necessidades no banheiro lá no fundo do quintal, né? Quer dizer, nós tínhamos banheiro biológico, tudo. Nós tínhamos tudo que digamos, uma pessoa, digamos, de classe média alta tinha, nós tínhamos. Aí, quer dizer, tu perde tudo. Eu tinha uma babá que cuidava de mim, o Ângelo tinha a Conce com a Valéria, né? E aí, quer dizer, tu chega aqui, vai depender só, né, de tudo, porra. Nós perdemos, fomos para o fundo do poço, né? E aí, às vezes eu pensava, ficava refletindo, por exemplo, na década de 70, quem tinha uma televisão colorida era considerado rico, né? E nós tínhamos, pô. Nós tínhamos nosso carro, por exemplo, meu pai tinha comprado uma Kombi zerada, eu lembro, era moleque, ele comprou uma Kombi, vai buscar peixe numa colônia de pescadores lá em Parnaíba. E aí aquilo tudo, tu te vê depois sem nada, né? Perde, vai morar com teu avô, pô, vovô, aquele cara caixinha. Vocês vieram, Paulo, morar primeiro na cidade, logo direto para a cidade, ou morar no interior? Não, veio morar aqui, ali na ponta, né? Onde está ali como é, rapaz? Na Hugo Saboia, de perto do Pantoja. E a Macol, por exemplo, o seu pai chegou a trabalhar na Macol? Aí é o seguinte, o papai foi trabalhar pro Camarapi, nas férias a gente ia pra lá ajudar ele e tal. Aí ele plantou muito arroz, muita coisa lá, ele fez uma derrubada muito grande. Aí ele fez naquele tempo o Banco do Brasil em Breves, o Banco da Amazônia, ele pegou uma grana. E aí ele conseguiu pagar a dívida dele no banco, ficou com as terras. E aí, nisso a gente chegou um momento que a mamãe não deixou mais ele ir pra lá, pro interior. Ele começou a ficar por aqui, aí foi trabalhar na Macol. Trabalhou acho que 11 anos na Macol. E nisso a gente foi estudando, né? Foi se formando. E aí a Macol veio a falir, né? Fechar. E, quer dizer, a mãe continuou professora aqui no Pará, aqui em Portel, né? E aí ela chegou, ela logo... Ela conheceu a dona Bebé, né? A dona Bebé era praticamente a proprietária do casulo, né? Aquele casulão ali, que é onde hoje a farmácia
a Big Pharma, não, a outra farmácia no canto da igreja. Lá tinha uma escola de educação infantil. Aí a mãe foi trabalhar depois no clube de mães, no Armando Pinto, que era presidente Kennedy. Então aí a mãe se aposentou na função já de secretária escolar, né? E quer dizer, toda uma situação, quer dizer, eu fui vendedor de cocada, fiz venda, ajudei muito algumas pessoas naquela época, né, fazendo venda de coxinha, de pão, vendi pão pro seu neném, entendendo? Quer dizer, para quê? Para ajudar, porque para mim era um desafio mudar de vida, tentar voltar ao que nós éramos, né? Por quê? Eu ajudei, por exemplo, vamos dizer assim, a criar os próprios irmãos, pô, entendeu? O Nonô, né, a Valéria, o Josué, quer dizer, eu posso dizer assim, até às vezes eu falo pro Nonô, fui, além de um irmão, fui um pai para ti, pô, né? Porque eu te ajudei a comprar tuas roupas, caramba, né? Não tanto ele quanto os outros, tá vendo? Porque sempre eu tinha, eu era o cara, vamos dizer assim, não era o mais velho, eu era o mais esperto, né, assim, entre eles, assim. Eu queria, tipo assim, quando eu me via numa situação na rua vendendo cocada, os caras queriam me roubar, né, encarnavam em mim e tudo mais. Aí eu ficava pensando, pô, não era pra gente estar nessa situação, o papai é culpado por isso, por ter trazido nós pra cá, né? Então, só que eu não culpo o papai, a mamãe, não culpo ninguém, né? Deus tem um propósito na vida da gente, né? Então, se nós tivéssemos, por exemplo, lá no Piauí, talvez a gente nem tinha se formado, nem, né? Era comerciante bruto, né? Talvez, né? Essas são situações que Deus às vezes reserva alguma coisa na tua vida, lá vamos dizer, te dá um castigo para te refletir a tua vida, né? Lá, não que Deus seja mau, né? Mas Ele te coloca algumas provações, algumas situações para te poder refletir a tua própria existência, né? Para te perceber que Deus existe. Então, essas situações todas que a gente passou serviu para a gente amadurecer muito, né? Então sempre hoje eu valorizo o que eu tenho. Às vezes as pessoas dizem, o Paulo é chorão, o Paulo é miserável, o Paulo é aquilo. Não, eu valorizo o que eu tenho porque eu sei, eu conheço os dois lados da vida, né? O lado bom, o lado ruim, o lado que a gente tem que trabalhar. Uma coisa sempre eu digo para as pessoas, só consegue as coisas na vida se trabalhar. Nada cai do céu, né? Se tu não fizer um esforço, tu não consegue nada. Se tu não for... Eu lembro que quando eu estudava em Breves, eu tinha que dormir no próprio comércio para não deixar roubar, né? Quer dizer, às vezes o cara estava nas festas, brincando, e eu estava lá, porque eu tinha que pegar o pão 5 da manhã, tendo o cara entregar para poder vender, né? Enfim, quer dizer, eu tive um momento que eu tinha que, digamos, me bancar em Breves, porque eu não tinha ajuda da prefeitura, vamos dizer, né? E eu tinha que concluir meu curso, ajudar a Conce, que estava comigo na mesma turma. Aí depois a Valéria, a gente teve que compartilhar essa situação para se formar também lá no FPA em Breves. O Ângelo estudava em Soure, a gente tinha que ajudar também. Então foram situações que, assim, de parceria mesmo, entendeu? Quem ficava no comércio quando eu ia? A Valéria, o Josué. Aí quando o Josué foi pro seminário, porra, foi um choque para mim, porque ele era o meu braço direito, né? Então, foi uma série de situações, a gente foi se ajudando, claro, a gente foi crescendo, trabalhando. Então, hoje, por exemplo, nada que venha para mim novo, é desafios que a gente tem que encarar. A gente tem que encarar com responsabilidade, porque a vida não é fácil. O cara achar que a vida é fácil, meu irmão, ele vai se quebrar a cara. É interessante que a forma como tu foi forjado, né, pelas dificuldades, te deu um caráter forte, porque um prefeito, para ter resistência, né, para ter que enfrentar os problemas do dia a dia, ele precisa ser uma pessoa que tem, assim, a gente percebe agora a tua história muito bonita, que tu está contando as tuas raízes, a tua origem, né, para a gente entender um pouco essa tua resistência, né. O Osírio sempre diz, cara, o Paulo tem muita coragem, né, mas no momento nós vamos para o intervalo, tá, e a gente volta para continuar conversando, ouvindo essa história muito bonita que o Paulo está nos contando nesta